Senhoras e senhores, meu nome é Pablo Henrique Almeida Coelho, sou estudante de Direito pela Universidade PUC Minas e sou responsável pelo projeto de pesquisa Quando a Terra Treme, a luta pelo direito à vida e dignidade frente à mineração predatória. Esse estudo foi feito na cidade de Contagem, aqui em Minas Gerais, onde eu estudei os impactos de uma mineração próxima a áreas urbanas. E a partir desse estudo, eu consegui verificar uma série de violações dos direitos humanos. A gente conseguiu identificar ameaça ao direito à vida. A mineradora estava fazendo as detonações para estar fazendo a extração da matéria-prima. Nessas detonações estava sendo feito ultralançamentos de pedra e atingindo a casa dos moradores, colocando em risco a vida da população. As questões das vibrações está comprometendo a infraestrutura dos bairros ao redor da mineração e a questão da emissão de poeira, que é um agravante para questões de saúde pública também. Ou seja, essa série de situações foram levantadas, eu vou deixar em anexo todo o projeto de pesquisa para quem quiser ler na íntegra, tá? E assim, pós esse estudo, eu consegui ter a visão de que esse problema não é um problema somente local da cidade de Contagem. Esse problema é de Minas Gerais, é do país inteiro. Ou seja, a gente tem que solicitar aos entes públicos uma revisão das normas que limitam as questões de vibração das mineradoras em áreas urbanas. Hoje, a norma que a gente tem padrão em todo o país é a ABNT NBR 9653. Essa norma ela é extremamente genérica e não reflete os padrões da sociedade brasileira. Essa norma ela foi feita com o intuito de colocar uns limites de vibração, só que dentro de uma visão utópica, onde as vibrações que eles colocam como limite, eles pensam que as casas são projetadas por engenheiros com estruturas robustas, o que não é a realidade brasileira. A maioria das pedreiras hoje, minerações próximas a áreas urbanas, são próximas a núcleos urbanos informais. Populações onde pessoas constroem sua moradia não têm um projeto de engenharia nem nada. Ou seja, eles têm essa visão utópica, colocam essa norma, sai trincando as casas das pessoas, as mineradoras estão trincando as casas das pessoas, causando risco à vida das pessoas com ultralançamentos de pedras, e a gente tem uma norma hoje que ela é insuficiente. E o pedido hoje é que seja revisto essa norma, tá? Hoje a gente tem uma norma que pode ser usada como espelho nessa revisão, que é a CETESB D70013, tá? Que é uma norma que é considerada uma norma de conforto, que é aplicada em São Paulo, que coloca os limites de vibração muito mais rígidos. Por exemplo, a NBR 9653 coloca os limites de vibração em 15 milímetros por segundo. Já a norma de conforto da CETESB coloca em 4,2. Ou seja, a gente vê essa discrepância ali, que a norma da CETESB hoje, D7, que é adotada em São Paulo, reflete realmente o que precisa ser feito em padrões em regiões urbanas. Só que hoje, no restante do país, que não é aplicada essa norma, que é aplicada a NBR 9653, as empresas acabam aproveitando dessas lacunas que tem normativas e operando de uma forma extremamente irresponsável, pensando somente no lucro, o lucro acima dos direitos sociais, acima da vida da população. A gente tem um problema muito sério. E por estar em Minas Gerais, gente, eu falo assim, como exemplo aqui da região. A gente é extremamente negligente e tem a famosa cultura de chorar o leite derramado. Foi a mesma coisa com a questão da Vale. A Vale tinha as suas barragens de rejeito. As barragens da Vale era feita por um método chamado alteamento da montante, o método mais barato que tem. Ninguém fiscalizou isso, a gente não teve ente público fiscalizando isso e deu no que deu. A gente perdeu centenas de vidas, 2 vezes, 2 barragens foram rompidas e a gente ficou com um monte de bomba relógio, tá? Porque ninguém está falando dos impactos que a gente tem até hoje, ambiental, as vidas que foram perdidas, que as famílias hoje sentem até hoje, e o dano psicológico. Vários locais aqui em Minas Gerais, gente, a gente tem placas com rota de fuga, porque a gente tem barragens que a qualquer momento pode romper.
a gente tem uma série de negligências. E nessa questão da normativa, em questão de limites de vibração, é a mesma coisa. As empresas aproveitam dessa lacuna porque tem forma, gente. Eu trabalhei em duas predeiras. Tem forma, sim, de diminuir a vibração e, consequentemente, diminuir questão de emissão de poeira e ultralançamento. Pode ser feito uma quantidade menor de furos na hora que for detonar, ou seja, uma quantidade menor de explosivo, diminuir a altura das bancadas, ou seja, uma série de normas, uma série de ações, na realidade, que podem ser feitas. Mas as predeiras hoje, por ter essa lacuna normativa, não, meu limite aqui é 15 a 20, eu vou operar desse jeito. E acaba causando uma série de danos à população. E quem sofre é as pessoas mais pobres, que moram perto dessas regiões. Eles vão lá, detonam, trincam as casas das pessoas, colocam em risco a vida das pessoas, depois pegam seus carros e vão para os seus condomínios fechados. Ou seja, uma minoria está ganhando vantagem em cima da maioria. E o povo se sente esgotado nessa luta, porque é briga atrás de briga. Eu consigo compilar aqui várias notícias de briga de população com mineração. Ou seja, a fagulha para tirar o legislativo da inércia, para começar a legislar, discutir sobre isso, já está aí a todo momento. A gente teve agora, do meu projeto de pesquisa, um ultralançamento em novembro de 2024. A pedra voou, atravessou a laje, acertou a casa da moradora e se acerta uma criança, morre alguém. A gente tem que adotar a cultura de prevencionismo. Eu falo isso para Minas Gerais, falo isso para o país inteiro. A gente tem que rever essas normas de questão de vibração. E, assim, eu já indico, quando for ser revisto, usar como espelho a norma que a gente tem hoje em São Paulo, da CETESB, que é uma norma considerada norma de conforto, tá? E fazer uma norma pensando nos padrões e no reflexo do que é a sociedade brasileira, o que é a infraestrutura da sociedade brasileira, tá? A gente tem que ter essa visão, porque a gente está deixando muito as grandes mineradoras agirem da forma que quer. Aí as vidas são perdidas, os danos ambientais são feitos, são causados, tá? Porque ninguém vai conseguir recuperar. O que aconteceu, as tragédias da Vale, os danos ambientais, ninguém vai conseguir recuperar. Os pais que perderam os filhos que perderam as mães, os irmãos que perderam as irmãs. Ou seja, a dor está aí. A gente tem que ter a visão de prevencionismo. A gente tem que agir antes da tragédia acontecer. A bomba relógio está aqui. Eu avisei aqui na minha região. E eu peço para vocês, todas as regiões que tem predeira próximo, levantem sua voz. Levantem sua voz.